Estou agora gravando aqui. Bom, enfim. Então, estamos aqui no capítulo 9, né, que é Ethernet. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar mais profundamente as camadas 2 e 3, desculpa, 2 e 1, né, camada de enlace, camada física, mas dessa vez aplicada a um protocolo ou uma rede que a gente chama de Ethernet. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, descrever a evolução da Ethernet histórica. Tá? A gente vai explicar como é que é esse quadro Ethernet, que a gente já viu no capítulo passado, que na camada 2, dependendo da camada física, eu posso ter quadros diferentes. Então a gente vai ver especificamente para o Ethernet como é que é o quadro dele. Tá? E quais são as características, como é que funciona o método de controle de acesso ao meio utilizado pelo protocolo Ethernet. Tá? A gente vai descrever também alguns recursos da camada física e da enlace de dados, que são as duas camadas que o Ethernet envolve. Tá? E vamos comparar os hubs com os switches, vamos ver qual a diferença entre eles, porque que os switches revolucionaram essa questão da Ethernet. Tá? E, finalmente, o protocolo ARP, que é a resolução de nomes, tá? Resolução de endereços. O histórico um pouquinho, né? Primeiro, a Ethernet foi a primeira rede realmente, rede local, que a gente pode chamar de rede local, foi a Ethernet, que foi um esforço primeiro da Digital, da Intel e da Xerox em desenvolver esse protocolo. Depois, em 85, o I3E publicou vários padrões para redes locais. Esse conjunto de padrões deu o prefixo de 802. Tá? No caso do Ethernet, ou da coisa do I3E mais próxima do Ethernet, veio a se chamar 802.3. Tá? Então, o que acontece? Algumas modificações foram feitas no Ethernet original para garantir a compatibilidade com o modelo ISO-OSI. Tá? E esse padrão que a gente conhece hoje funciona assim. Vamos ver que modificações são essas. Uma questão histórica também interessante, é só uma curiosidade, tá? A Ethernet começou, na verdade esse nome quem deu foi uma rede experimental chamada AlohaNet, que era no Havaí. Tá? Então as ilhas do Havaí tinham que se comunicar. E essa comunicação ela se dava por antena, sem fio. Tá? E aí que foi a semente do Ethernet. Éter, o prefixo éter significa vácuo, vazio, né? Então, a comunicação pelo éter. Daí que veio esse nome Ethernet. Hoje, a Ethernet, a gente sabe que o meio físico da Ethernet principal é o cabo, não é mais o wireless. Tá? É o cabo e também pode ser a fibra. Tá? Mas era a mesma ideia de topologia de barramento compartilhado e etc. Tá? Só para ver de onde veio essa palavrinha. Quem acompanhou aí o cabeamento Ethernet com cabo coaxial? Alguém? Ou fala ou levanta a mão. Alguém já viu isso? Ninguém? Silvio Melo. O Silvio Melo entrou e já levantou a mãozinha também. Muito bem, Silvio. Esse era um cabeamento que existia, que a gente conectava com os conectores BNC. Todo mundo ficava pendurado no mesmo cabo. Exatamente como é que está apresentado aqui nessa primeira topologia, que é um barramento com duas terminações, uma em cada lado, e todo mundo conectado no mesmo fio. Tá? Isso era um verdadeiro barramento compartilhado. Certo? Todo mundo sentindo o mesmo sinal elétrico. Tá certo? Então essa é a filosofia física do Ethernet. Tá? Posteriormente, o hub veio a substituir esse barramento com vantagens. Tá? O hub já utiliza esse cabo que a gente conhece hoje, com conectores RJ45, par trançado, etc. Tá? Só que por dentro do hub acontece exatamente a mesma coisa que acontecia no barramento. Ou seja,
A topologia física mudou de barramento para estrela, porém a topologia lógica continuou sendo barramento. Tá? Tanto que a gente costuma chamar o hub de um grande Benjamin de rede, ou seja, todo mundo ligado ao mesmo sinal elétrico. Tá? O hub faz isso. Ele liga todo mundo junto e o meio Ethernet fica compartilhado. Tudo bem? Ok? Beleza. Aí veio o switch. Tá? Qual a grande vantagem do switch? Tá? O switch ele estabelece uma comunicação ponto a ponto entre o origem e destino. Por exemplo, se o PC0 quiser falar com o PC1, o switch vai ligar um fio direto entre eles, os outros não ouvem, tá certo? E outra grande vantagem do switch também é que aqui no hub só dois podiam falar de cada vez. Enquanto dois estiverem falando, os outros esperam. Porque senão você não consegue. Em uma sala de aula todo mundo conversando ao mesmo tempo. Uma sala de aula é mais ou menos como se fosse um hub, onde dois conversam e os outros ouvem. Já no switch você pode ter vários pares simultâneos se comunicando ao mesmo tempo. Tá? Porque o switch estabelece conexão par a par e pode haver várias conexões simultâneas. Bom? Só um minutinho. Continuar então. Bom, gente, então, o que acontece é o seguinte. Então, a diferença do hub para o switch é essa. Mais modernamente, as redes Giga entraram aí com 1 GB, que é comum. Agora, toda a interface Ethernet de máquina é 1 GB. Tá? A gente tem também 10 GB e tem também os 100 GB. É um negócio que está bombando aí. Ou seja, a gente consegue altíssimas velocidades com Ethernet, que era uma coisa que no início não se pensava que ia conseguir. Tá? Isso bagunçou um pouquinho a relação que a gente tinha entre LAN e dispositivos perto um do outro. Entendeu? Toda vez que a gente queria dispositivos distantes, a gente tinha que usar uma outra rede que não era Ethernet. PPP, HDLC, alguma outra coisa WAN para conectar essas LANs. Hoje, vocês conhecem o MPLS, né? Que está aí jogando o Ethernet em lugares distantes. E essa questão da LAN, WAN, ficou meio misturada, né? E surgiu um novo termo, que é o MAN, que é rede metropolitana, tá? Para confundir mais ainda a situação. Então a gente está nessa situação hoje com o avanço tecnológico da Ethernet. Bom, vamos ao trabalho agora. Camadas 1 e 2. O que as camadas 1 e 2 têm a ver com a Ethernet? Tá? A gente já viu que, repetindo, né, que dependendo da camada física, dependendo da camada física que eu vou usar, dependendo da placa de rede que eu vou usar, a camada 2 vai se configurar diferentemente. Então, para o Ethernet, as camadas 1 e 2 se configuram conforme esse protocolo. Tá? E vamos ver como é que é isso. Ou seja, é um exemplo prático do uso das camadas 1 e 2, só que agora com o protocolo Ethernet. Tá? O Ethernet, o que ele usa? Ele usa uma subcamada da camada 2, chamada camada MAC, tá? E a camada física. Então, o que faz parte do Ethernet? O MAC e a física. A subcamada MAC e a física. Tá? Aqui é uma revisãozinha só relacionando, né, a diferença da camada 2 para a camada 3. Só um segundinho. Telefone. Alô? Aqui tem um pouquinho, uma revisão, dos conceitos da camada 1 e 2, né? O que é camada MAC, o que é camada LLC, subcamadas, né? As duas subcamadas da camada 2, e o que a camada física faz. Basicamente é o seguinte, a camada 2 possui inteligência, e a camada física, ela não possui inteligência. Simplesmente, ela tem contato direto com o sinal, seja elétrico, seja óptico, ou seja de rádio. Tá? Então, quem tem raciocínio para trabalhar os dados é a camada 2. De forma geral, no caso o Ethernet,
A placa de rede, que é a camada física, ela está diretamente ligada ao fio e vai ficar ouvindo o tempo todo os bits que estão passando por ali, seja para a máquina ou não. A camada física não tem inteligência para interpretar se aquele sinal é para ele ou não. Então ele vai efetuar a leitura de todos os sinais que chegam para ele. Tá? No caso da camada 2, a subcamada LLC no Ethernet seria aonde fica, por exemplo, os drivers de rede. O driver de rede fica instalado na subcamada LLC. Tá? E a Ethernet, ela não tem nada a ver com o driver de rede. A Ethernet funciona independente do driver de rede. A driver de rede é uma questão entre o sistema operacional, as camadas superiores e a camada 2. A camada Ethernet já atua abaixo, atua na camada MAC, tá? Que faz encapsulamento, endereçamento e etc. Okay? Só para a gente se situar. Aqui ele coloca, né, a subcamada LLC e aqui a subcamada MAC e a camada física, que são as duas de baixo que formam o Ethernet. Tá? Todos esses padrões que são colocados aqui, ó, 10 base 5, 10 base T, etc., são padrões do Ethernet, tá bom? Do 802.3, o I3E é 802.3. Tá? Na verdade, o 802.3 e o Ethernet são um pouquinho diferentes, tá? A gente vai ver já já o encapsulamento dos dois, ok? E a subcamada MAC, tá? Que faz o quê? Primeiro, delimita os quadros, faz o endereçamento e faz a detecção de erros. Tá? A gente vai ver como é que é o quadro Ethernet. E o quadro Ethernet, ele vai possuir todos esses pedacinhos aí que estão colocando. Outra coisa que o MAC faz é o controle de acesso ao meio. Pensa no hub. Se eu tenho um Benjamin de rede, se eu tenho um meio compartilhado, só um vai poder falar de cada vez ali. Quem faz esse controle de acesso ao meio é a subcamada MAC. Tá? Ok? E aqui estão alguns hardwares usados em Ethernet, switch, patch panel, patch cord, fibra. Tá? E vamos falar em mais detalhes agora dessa subcamada MAC. Tá? Primeiro, aquela coisa do meio compartilhado. Né? Se o B quer transmitir e o D também quer transmitir, tem que haver alguma comunicação entre eles de forma que eles só transmitam quando devem. E mais uma coisa, se por acaso os dois transmitirem ao mesmo tempo, saber o que fazer com isso. Tá? Vamos ver como é que é isso. Ok? Muito bem. Primeiro, como é que é feito isso no CSMA-CD, que é Carrier Sense Multiple Access Collision Detection? Isso é um método usado pelo Ethernet, cabeado para tanto detectar como evitar as chamadas colisões, que é quando dois transmitem ao mesmo tempo. Tá, ok? Então, como é que é feito isso? Por exemplo, uma máquina quer transmitir. Então, ela vai e checa se o meio está com uma coisa chamada portadora. Tá? Se o meio estiver com a portadora presente, é sinal que outro está transmitindo. Então, eu vou esperar. Tá certo? Se o meio estiver sem a portadora, se ele não detectar a portadora no meio, então ele vai transmitir. O problema é que existe uma latência entre os dois computadores. Tem fio, tem hub, tem um monte de coisa entre dois computadores. Isso faz com que o sinal chegue com atraso de um computador para o outro. Então pode ser, por exemplo, o computador D colocou o seu sinal no meio e o computador A ainda não notou isso. Então ele vai transmitir ao mesmo tempo. Isso vai dar o quê? Uma colisão. Então, quando o computador detecta que tem uma colisão, o que é o CD? O que é o Collision Detection? Ele faz o seguinte, ele envia um sinal chamado Jam Signal. Esse Jam Signal é um sinal que aumenta a voltagem no fio, de forma que todo mundo sabe que houve uma colisão. E aí todos os computadores, mesmo aqueles que não estavam transmitindo no momento, todos eles, ligam um reloginho, e esse reloginho espera um tempo aleatório. Daí eles começam a transmitir novamente. Como o tempo é aleatório,
espera-se que na próxima tentativa eles não tentem de novo ao mesmo tempo. Tá certo? Então é assim que funciona. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Beleza? Estou ouvindo nada porque deu. Ok. Aqui está um pouquinho explicando o que é essa questão da latência. Tá? Essa latência, ela acontece quando você tem vários dispositivos de rede no caminho e o próprio fio faz ocorrer essa latência. Aqui um resuminho do Jam Signal, né? Ou seja, o A e o D querem transmitir, eles não detectam portadora e eles transmitem exatamente ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Colisão. E aí, envio do Jam Signal. E aí, todo mundo liga um reloginho aleatório, repara que os relógios são diferentes. Depois de um tempo aleatório, eles passam a usar o meio novamente, ok? Isso que é o LCS-MACD, ok? Muito bem, já que a gente está falando em colisão, a gente tem agora um termo, vamos introduzir um termo, que é o termo chamado domínio de colisão. Então, um conjunto de máquinas ligados por hubs, a gente chama de domínio de colisão. Se esse domínio de colisão for muito grande, a gente vai ter tanta colisão que a transmissão nessa rede vai ficar impossível. Tá? Então, essa era um dos motivos de você dividir a rede em sub-redes. Hoje, com o switch, isso diminuiu um pouco, tá? Mas com o switch vocês vão ver que a gente vai ter a questão do domínio de broadcast. Tá? A gente vai ter que se preocupar também. Ok? Tudo bem? Beleza. Aí aqui tem um packet tracer, importante depois de vocês fazerem um packet tracer. Tá? O packet tracer vai justamente mostrar essa questão do meio compartilhado, com hub e etc. Tá? Muito bem, endereçamento. Como é que é o endereçamento da camada 2, no caso Ethernet? Tá? Na camada 2, aqui está diferenciando o I3E 802.3 do Ethernet. Reparem que há pequenas diferenças entre um encapsulamento e outro. Tá? Na verdade, o que a gente mais usa não é o padrão I3E, e sim o Ethernet. Okay? Muito bem, o endereço MAC. O endereço MAC é o endereço de camada 2 para o protocolo Ethernet. Tá? Esse endereço serve para os computadores poderem se comunicar. Então, todo o quadro colocado no meio compartilhado tem que ter origem e destino. Diferente do ponto a ponto. No caso da comunicação ponto a ponto, PPP, não existe endereço de camada 2. Só tem duas máquinas. É óbvio que o que uma manda é para outra. Tá certo? Agora, no meio compartilhado, como é que eu vou saber qual é o destino? Eu preciso de um endereço. Tá certo? Então, esse é o endereço MAC. Como é que é o endereço MAC? Tá? O endereço MAC, você pode ver o endereço MAC se você, por exemplo, digitar ipconfig/all no Windows, ou ifconfig no Linux, você consegue ver o endereço MAC das suas placas de rede. Tá, ok? E como é que é a estrutura desse endereço MAC? Tá? Esse endereço MAC tem 48 bits. Tá certo? Logicamente, eles são organizados de forma hexadecimal. Para não ficar aquele bitada toda lá, 48 bits, um troço, um número enorme. Então, eles são organizados aqui de 2 em 2 hexas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de hexa, dando aí os 48 bits. E como é que isso aí se forma? Os primeiros 24 bits, que a gente chama de UI, tá? É dado pelo fabricante. Então, por exemplo, toda placa de rede da Cisco, todo porta de switch da Cisco, todo roteador Cisco começa com 0062F. Tá certo? É claro que a Cisco é tão enorme que ela tem alguns UIs para ela. Tá certo? Mas o UI identifica o fabricante. Tanto que há softwares que você roda que vai dizer qual é a marca da sua placa de rede, por exemplo. Porque é só ele olhar
os 3 primeiros identificadores, tá certo? E ver os 24 primeiros bits e ver qual é o fabricante. Tá? Os outros 24 bits, e aí vem a produção sequencial daquele fabricante. Tá certo? Então ele pode, por exemplo, fabricar até 2 elevado a 24 placas de rede diferentes. Tá certo? Agora repare a grandeza disso aí. Por exemplo, toda interface de rede de um switch tem um endereço MAC. Tá? Toda máquina tem endereço MAC, o celular tem endereço MAC, tudo tem endereço MAC. Tá certo? Então realmente tem que ter bastante mesmo para atender todo esse pessoal aí. Mas segue essa regra. Primeiros 24 bits é do fabricante e os outros são os números sequenciais daquele fabricante, ok? Aqui uma revisãozinha do que é um número hexadecimal, tá? Mas isso aí vocês já devem saber, tá certo? Ele coloca aqui de 0 até 255, vários exemplos, né? Tá? E aqui o ipconfig/all, que eu falei para vocês verem qual é o endereço físico. No caso, a Ethernet, endereço MAC, ok? Daquela interface. Cada interface possui um endereço MAC. Tá? Muito bem. Aí um pouquinho para evitar confusão, né, do endereço MAC com o endereço IP. Tá? O endereço IP é o endereço de camada 3. Ele é usado para a comunicação entre redes diferentes. Tá? Se eu quero passar de uma rede para outra rede, eu preciso de um roteador, e aí eu preciso usar o endereço IP. Tá? Se eu estou na minha rede local, eu uso para me comunicar os endereços MAC. Tá certo? Ok? Só para diferenciar. Então, o endereço MAC tem alcance local, o endereço IP tem alcance internetwork, entre redes. Tá legal? Muito importante isso. Você não tem como atravessar um roteador com o endereço MAC. O endereço MAC fica dentro daquela rede local. Tá legal? Bom, então, como é que é essa comunicação dentro da rede local? Ela pode ser unicast, broadcast e multicast. Esses 3 conceitos também apareceram quando a gente estudou a camada 3, no endereçamento IP. Tá? Só que o endereço IP de broadcast, por exemplo, é 255.255.255.255. Aqui, o endereço de broadcast é F, tudo F. Tá legal? Vamos primeiro ver o unicast. O unicast é quando uma máquina ela vai se comunicar só com uma. Tá certo? Essa é a comunicação mais comum numa rede local. Tá legal? O broadcast é quando uma quer se comunicar com muitas. Tá? Quando é que isso acontece? Quando eu não conheço, por exemplo, não conheço qual é o endereço MAC destino que eu quero. Eu só tenho o endereço IP destino. Né? Aí eu tenho que perguntar para todo mundo, olha só, quem aí tem esse endereço IP? Pode me dizer? Manda em broadcast isso aí. Outra situação de broadcast é quando a camada 3 pede uma comunicação em broadcast. Logicamente, a camada 2 vai obedecer esse broadcast. Tá legal? Então, olha só o MAC de destino como é que ele é. Ó, F, tudo F. Tá certo? Isso aqui é o quadrozinho de camada 2. E o multicast, quando somente quem está inscrito recebe aqueles quadros, tá? Exatamente como acontece na camada 3. Tá? Então ele nomeia um grupo de computadores com este endereço MAC aqui. Então este endereço MAC, na verdade, não é de um computador só, é de vários. Repare que ele tem um início diferente, que não é de nenhum fabricante. Tá certo? Ok. E aí, qual a diferença do hub para o switch, do Benjamin de rede para o switch, né? Qual é a vantagem de se usar o switch ao invés do hub? Primeira vantagem, lá não tem colisão. Com o switch não existe colisão. Tá? E com isso, segunda vantagem, além de não ter colisão, eu posso vários pares se comunicarem ao mesmo tempo. Tá certo? E
Isso vai dar ganho de desempenho, tá? E vai dar escalabilidade maior também no teu projeto com switch, ao invés de hub. Tá? Um switch, você pode configurar, por exemplo, ele está colocando aqui um switch para dividir 2 domínios de colisão. Tá vendo? Então você tem 2 domínios de colisão e um switch. Só um minutinho. Então ele está dando um exemplo aqui de topologia, né? Que o switch separa 2 domínios de colisão. Agora, você pode colocar o switch direto na rede toda. Você tem um grande ganho aí. Realmente o switch foi um equipamento que trouxe um grande ganho, tanto de performance, mas também de segurança. Tá? Porque dentro de um domínio de colisão, todo mundo vê o que todo mundo está falando. Tá certo? O switch não. Ele estabelece conexão ponto a ponto entre origem e destino. Tá? Tem jeito de um switch virar hub? Tem. Tem jeito de atacar switch? Tem. Isso a gente vai ver no CCNA 3. Como é que a gente faz isso? Tá? Vou esperar um pouquinho para poder ver esses ataques. Tá? Então, ele coloca aí tudo aquilo que a gente já falou. Tá? E tem o Packet Tracer, que vai, na prática, vocês vão ver isso acontecendo. A gente tiver a oportunidade de fazer esse Packet Tracer, ele é muito legal. Muito bem. Como é que acontece? O que acontece dentro do switch? Tá? A gente vai ver isso mais detalhes no CCNA 3, tá? Mas só para vocês entenderem como é que é a lógica de comunicação dentro do switch. Tá? O switch ele recebe um quadro, tá certo? Esse quadro tem um destino. Então, o que o switch faz quando ele é ligado? Tá certo? Ele espera alguém querer se comunicar com ele. Quando alguém se comunica com ele, ele pega a cada uma de suas portas e associa um endereço MAC da pessoa que está ligada àquela porta. Repara, ele vai construindo uma tabela de endereços MAC, tá? Que em switches Cisco essa tabela se chama tabela CAN, mas geralmente é uma tabela MAC, que a gente chama, né? E essa tabela, ela associa a porta ao endereço MAC do dispositivo que está ligado a ela. Tá certo? Não confundir com o endereço MAC da porta, que é outra coisa, tá? A tabela MAC, ela associa quem está ligado àquela porta a ela. Então, por exemplo, se ela recebe um quadro do faixa Ethernet 03, tá certo? E o destino é o faixa Ethernet 04, ele vem aqui, coloca esse quadrinho na memória, consulta a tabela. Quem é que tem esse endereço de destino? Ah, é o que está conectado na faixa 4. Então, ele vai encaminhar para 4. Certo? Então, ele passa por um primeiro momento de preenchimento dessa tabela MAC. Essa tabela MAC sendo preenchida, ele começa a encaminhar os pacotes. Importante, enquanto essa tabela não estiver preenchida, ele manda broadcast, para poder descobrir quem é que está ali. Tá? Outra coisa importante, se uma porta muito tempo ela não é utilizada, essa tabela MAC, essa entrada da tabela MAC é apagada e ele aprende de novo quem está ali. Porque você pode ter mudado, tirado uma máquina, botado outra nessa porta. Tá? Os switches Cisco têm uma série de sofisticações de segurança de porta nos seus switches que podem e devem ser usadas em redes locais, tá? Que a gente vai aprender no CCNA 2. Tá? CCNA 3, desculpe. E aqui tem uma atividadezinha. Quem não entendeu esse negócio de porta, faz essa atividade. E faz esse Packet Tracer, que aí você vai tirar essa dúvida. Tá? E isso é questão de prova, então tem que dar uma estudada nisso aí. Tá legal, pessoal? Provavelmente não deu para entender tudo, porque a gente falando muito rápido, não dá para entender tudo. Então ele coloca aqui uma topologia, que ele coloca um hub pendurado aqui numa porta só. Então ele cria umas situações interessantes, tá? Para a gente explorar. Tá? Nesse caso aqui do hub pendurado numa porta só, a tabela MAC vai ter 2 endereços Ethernet, 2 endereços MAC para uma mesma porta. Tá certo? Vocês vão ver isso aí. Muito bem. E finalmente, para a gente terminar esse capítulo, tá? O protocolo ARP. O que é o protocolo ARP? O protocolo ARP é um protocolo que relaciona, que constrói uma tabela que relaciona
o endereço IP com o endereço MAC em uma rede local. Certo? Você tem uma rede local, você tem qualquer dispositivo que está ligado à internet nessa rede local, tem a sua tabela ARP, tá? Ou tem um cache ARP, que eles chamam, não chama de tabela ARP, chama cache ARP. Mas eles são sinônimos, tá? Então o que é essa tabela, a tabela ARP? A tabela ARP, ela relaciona endereço IP com endereço MAC. E para eu construir a minha tabela ARP, eu preciso mandar broadcast. Não tem jeito. Se eu sou camada 2, eu recebo da camada 3 um pacote para ser enviado para um determinado endereço IP, eu vou ter que encapsular esse pacote. Com que endereço que eu vou encapsular esse pacote? Bom, se eu já tenho preenchido a minha tabela ARP, eu vou usar e ele vai embora. Se eu não tenho, eu vou mandar um broadcast para a rede perguntando quem aí é endereço IP tal. Alguém vai me responder. E esse alguém que me responde, eu vou preenchendo essa tabela para mim. Tá certo? Vocês podem observar a tabela ARP dando o comando no Windows, ARP-A, o Linux é o mesmo, ARP-A. Tá? No Windows eu acho que é só ARP. No Linux, desculpe, é só ARP. No Windows é ARP-A. Você vai ver aí toda essa tabela. Tá? Tem endereçamentos que são estáticos, outros que são dinâmicos, tá certo? Ele coloca também na tabela ARP aí. Ela é muito importante para a comunicação em redes locais. Tá? E aí tem no currículo, vocês vão ver que tem uma animaçãozinha mostrando todo esse processo que eu expliquei para vocês, de preenchimento do cache ARP. Tá? Aqui todo o preenchimento, né? Ele está mostrando aqui tudo aquilo que eu expliquei. Certo? Bom, quais os problemas com ARP? Primeiro problema, broadcast. Tá? O broadcast, toda vez que eu preciso, que eu não estou com a minha tabela preenchida, eu faço broadcast. Então, o ARP gera broadcast. Para o ARP funcionar, ele funciona a nível de broadcast. Tá certo? E outro problema evidente é a questão de segurança. Eu pergunto para todo mundo, quem é o endereço IP? Pode ter um gaiato que não é ele e responde que é ele. O que vai me impedir? Que ele vai seguir o protocolo Ethernet? Ele pode não seguir. Tá? Por isso, o acesso ao meio físico, ele tem que ser protegido. O switch tem que estar num rack fechado. As opções de segurança do switch têm que ser usadas. Você não pode tirar o switch Cisco da caixa e botar lá e botar para funcionar. Você tem que configurar todas as configurações de segurança dele. Não qualquer um que plugue o seu laptop num ponto da rede vai conseguir invadir. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que saber que existe esse problema e a gente vai ver no CCNA3 que a gente tem como evitar facilmente esse tipo de problema. Principalmente para as partes da rede que são mais sensíveis, servidores, etc. Tá? Aqui, ó, para quem não entendeu o que é ARP ainda, os packet trace finais desse capítulo são sensacionais. Tá? E aqui a gente termina esse capítulo. Olha só, a gente tem... Deixa eu ligar o microfone de vocês. Ver se eu consigo ligar aqui. Do Silvio eu consigo. O da Perla não estou conseguindo. Né? A gente tem mais meia hora. A gente pode mandar ver na tabela, no próximo capítulo também. O próximo capítulo... Deixa eu dar um pause aqui. Partindo então para o capítulo 10. É o penúltimo capítulo do CCNA1. Né? Esse capítulo, como eu disse, é um micro curso Furukawa de cabos. Tá certo? O que deve, o que não deve fazer, como é que são esses cabos e etc. Do Ethernet. Tá? Então, quais são os objetivos? Quais são os meios físicos básicos usados na internet? Como eles devem ser conectados? Vamos identificar esses cabos. O que é um cabo direto, o que é um cabo invertido? Quais os cabos usados em WAN? Tá certo? E qual o papel das conexões, gerenciamento de dispositivos quando a gente usa Cisco? Tá? Não só a Ethernet, ele fala de outros cabeamentos também. Né? E fala da importância do projeto. Tá certo? De como é que é importante a gente, antes de
e sair fazendo, a gente fazer um projeto que envolve também o cabeamento. Tá? Muito bem, conexão física. Tá? Dependendo da conexão que a gente tem, a gente vai escolher uma conexão. Tá certo? A gente vai escolher um cabo, desculpe. Quando a gente liga host com host, é o cabo invertido. Quando a gente liga host a switch, é cabo direto. Tá? E quando a gente liga duas interfaces seriais, é o cabo serial. A gente está colocando aqui alguns exemplos. Tá? Então, quais são os fatores que a gente considera na escolha de um dispositivo? Qualquer que seja um dispositivo de rede. Ele já está falando de projeto, tá? Onde eu vou ter que comprar não só o cabo, roteadores, switches, etc. Tá? Vários fatores. Custo, número de portas que eu vou usar, a velocidade de comunicação que eu preciso, se eu quero me expandir, se eu não quero, se são equipamentos gerenciáveis ou não, tudo isso influi nisso. Tá? Acabou de chegar o professor Miguel aqui. Né? Repara, como é que eu vou selecionar o switch da minha LAN? Como é que eu vou querer? Eu vou querer redundância? Eu vou ter cascateamento? Tá? Ou vai ser uma rede, uma coisa simples, mais simples com switch central? Tudo isso, todos esses dados de projeto vai me influenciar na hora de eu escolher os switches, tá certo? Da minha rede. Eu não posso sair comprando switch e depois eu faço a rede. Isso é completamente errado. Compra aí, pega aí um melhor switch da Cisco, compra aí uma dúzia e vamos fazer uma rede. Não. Primeiro eu tenho que fazer o projeto da rede, depois eu compro os equipamentos para atender essas necessidades. Tá legal? Então, quais são os fatores? Eu quero que tenha capacidade de expansão. Quais são os meios físicos que eu vou usar, se vai ser fibra, se vai ser cabo. E quais são os recursos de sistema operacional, aí o iOS, né? Dos switches e dos roteadores. Quais os recursos que eu quero ter? Eu quero ter firewall, eu quero ter SSH, eu quero ter qualidade de serviço, eu quero ter um switch layer 3. Então tudo isso tem que estar tem que estar suportado pelo iOS desses equipamentos. Tá? Aqui, ó. Aqui ele está colocando alguns exemplos, né, de cabeamentos que a gente usa em Ethernet. Switch, patch panel, etc. Como é que a gente coloca? O cabeamento tem que ser horizontal, etc. Tá? Aqui, os cabos, quando eu uso cabo crossover, ou invertido, quando eu uso cabo direto, host-host é invertido, host-switch é direto. Tá? Aqui o par trançado, todo mundo já conhece, né? Já construiu 1000 vezes. O invertido, os dois padrões A e B. Tá? Aqui estão os cabos seriais, não sei se alguns de vocês já viram, geralmente em roteador que tem esses cabos. Tá? As conexões WAN, como é que elas podem ser feitas, tá certo? E no caso, interessante que no caso de laboratório, tá? Não sei se eu vou mostrar algum switch aqui, a gente vai ter dois tipos desses cabos, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Isso aqui é interessante, isso aqui é um cabo de console. Tá? Todo equipamento Cisco ele vem com cabo de console. O cabo de console deve ser ligado para configurar, a primeira vez que eu configuro o equipamento, normalmente se faz pela console. Atualmente os equipamentos Cisco também estão suportando interface web, mas o mais normal é pela console. Então você liga na serial do seu equipamento, na console do equipamento Cisco, e eu faço todas as configurações iniciais. Essas que vocês fazem aí no Packet Tracer. Tá? Aqui, no mundo real, a gente tem o DCE e o DTE. O que é o DCE e o DTE? O DCE é normalmente um equipamento dado pela operadora, que, dentre várias coisas, ela vai fornecer o clock, a sincronização dessas duas redes. Tá certo? E o DTE é um equipamento geralmente responsabilidade do cliente, tá? Que vai fazer o papel de receber esses dados e jogar dentro da rede. Normalmente é o roteador que faz isso. O roteador que faz o papel de DTE, e o DCE é uma caixinha que vem com o provedor que dá essa caixinha. No laboratório, a gente não tem essa nuvem.
tá certo? Essa nuvem aqui, que pode ser frame relay, MPLS, Vibra, sei lá o que, tá certo? Essa nuvenzinha não tem no laboratório. Então, como é que a gente faz no laboratório para conectar esses dois equipamentos? O switch, um dos roteadores faz papel de DTE, outro faz papel de DCE, e a gente usa dois cabos, um invertido e um direto, tá certo? O que tiver o clock fica com o invertido, e o que tiver sem o clock fica com o direto, tá certo? Os switches Cisco, eles detectam esse cabo invertido, é impressionante, e já colocam o clock na interface. Eu tenho como configurar, e devo configurar esse clock manualmente, tá? Mas o switch Cisco, ele facilita a nossa vida. No momento que você encaixou o cabo invertido, ele já vê que é para gerar o clock e já gera o clock. Tá? Esse pontilhadinho que está colocando aqui é um cabo serial para terminal, tá? Ok. Tem aí um packet tracer para ver essas várias conexões, tá certo? E ele fala um pouquinho de projeto. Tá? Quais são os elementos de um projeto? Primeiro, os elementos de projeto são os equipamentos que eu vou usar. Quantos computadores, quantas impressoras, quantos telefones, quantos servidores. Daí para eu definir quantos roteadores eu vou ter, quantos switches eu vou ter. Tá certo? Eu vou fazer, como vocês já aprenderam no capítulo 6, eu vou aprender a fazer o endereçamento, tá certo? O endereçamento desses dispositivos. Vai haver dispositivos que eu vou endereçar estaticamente, outros que eu vou endereçar dinamicamente. Eu posso pegar, por exemplo, todos os servidores e colocar numa VLAN, posso colocar todos os access points em outra VLAN, todos os computadores de aluno, por exemplo, colocar numa outra VLAN, os computadores do departamento de pagamento colocar numa outra VLAN. Eu posso organizar minha rede em VLANs. Essas VLANs podem ter tamanhos iguais ou diferentes. O ideal é que tenha diferentes tamanhos. A gente usar o VLSM para quê? Para economizar endereço IP, otimizar a rede, tá certo? E o VLSM principalmente é usado em distribuição de endereços válidos, né, que eles são caros. Tá? E aqui está um esquema de endereçamento, tá certo? E depois que eu já sei quantos equipamentos eu quero, quais equipamentos vão ter, quais são as políticas para cada equipamento, eu vou e distribuo numa tabela. Eu estou projetando a minha rede. Então, na verdade, os conhecimentos básicos que você tem para projetar a rede não são muito profundos, né? Você tem que ter perspicácia e tem também outras técnicas que aí outros cursos vão mostrar para vocês que tipo de inteligência gerencial você tem para escolher uma solução ou outra. Mas, em geral, as soluções são simples, não são complexas. Tá? Tem um exercício prático que é importante vocês fazerem. Tá? É um PDF, vocês leem e vão resolver, vão projetar uma rede. Tá? Eu acho bacana fazer esse exercício. Tá? Ok. Desculpe. Aqui repetiu aquele slide. Né? O número ideal de subredes vai depender da minha demanda. Tá? Se eu vou colocar switch ou hub, hub não se usa mais, né? Não tem mais. O hub é só para a gente testar coisas que a gente usa. Tá? E, finalmente, se você olha uma rede pronta, e a rede está pronta, você tem a topologia lá documentada evidentemente. Né? Você quer contar quantas redes você tem ali, tá certo? Para contar quantas subredes tem numa topologia, basta você olhar para os roteadores. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma subrede, porque aqui dentro não tem nenhum roteador. Aqui eu tenho outra subrede. Aqui eu tenho outra subrede. Do lado de cá eu tenho outra subrede. E do lado de cá eu tenho outra subrede. Então é só olhar para as interfaces do roteador para você contar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 subredes. Tá certo? Tem vários exercícios sobre isso no currículo. Tá? E vocês podem
fazer também no Packet Tracer. Tem uns exercíciozinhos disso aí, tá? Que é justamente isso aí, contando essas sub-redes. Isso é questão de prova também. Tá? É importante saber contar o número de sub-redes de uma topologia. Tá? E aí, diz que era rápido, esse capítulo é super rápido, tá certo? O que eu vou fazer? Eu não olhei ainda se vocês já fizeram a prova. Como é que vocês estão em matéria de prova? Muito atrasado, pouco atrasado ou em dia? Responde aí no chat para mim, por favor. Muito atrasado, pouco atrasado ou em dia com as provas? Até o capítulo 5, muito bem. Tá certo? Silvio Melo foi até o capítulo 5. Tá? Fim de semana foi produtivo, né? Então, o que acontece? Eu vou abrir também os capítulos agora 9 e 10, vão ficar abertos, tá? E aí, na quarta-feira que vem, a gente vê, Fábio, 0%, interessante, muito legal, né? A gente tem que correr atrás dessas provas, gente, senão vocês não vão ter como fazer a prova final, tá? Leandro foi bem, apesar de não vir as aulas presenciais, ele está acompanhando, né? Mas eu acho importante, né, vocês darem um gás aí, nem que seja vocês pegarem, estudarem juntos, né? Não tem problema. Oi, tô ouvindo. Oi. Oi. Pô, foi mal aí, eu tô atrasadíssimo, mas é que eu tô... Eu sei, claro. Deixa eu te Com perguntar, certeza. esse final de semana, você pode deixar aberto essa semana as provas todas? Tá Porque aberto. aí a minha ideia Eu deixei 2 pegar semanas. o final de semana e tirar um dia para ir estudando e fazendo, entendeu? Ok. Aquele dia que você manda a mulher